E aí, M3, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos lá, vamos para mais uma gravação aí, mais uma aula para vocês com base no trabalho relacionado à competência 5, né? Aquela competência lá do Enem que aborda as propostas de intervenção. Bom, galera, como vocês sabem, tá? E aí estou recapitulando só a última aula. Existe uma correlação muito grande entre a competência 5 e as competências 2 e 3, né? Lembrem que quando a gente faz uma abordagem argumentativa, essa abordagem é que nos encaminha para a conclusão. A conclusão não é um parágrafo pronto, né, separado do restante do texto, pelo contrário, tá? A gente já viu aí na última aula que a conclusão ela é a síntese argumentativa com o reforço da tese, né? E aí as propostas de intervenção é que entram como algo novo, né, dentro do teu texto, novo porque ainda não foram apresentadas na argumentação, mas estão articuladas à discussão que você apresentou ao longo do texto, tá? Então isso é uma questão importante. E aí a gente plantou a sementinha na semana passada, né, que foi essa questão aí do detalhamento e da obediência aos 5 elementos, né? Os 5 elementos que compõem a conclusão nota 200 lá no Enem. Então vamos lá, galera. Vamos começar aí o nosso trabalho dessa semana pensando a elaboração da proposta de intervenção social. Eu acho que a gente tem que se preocupar, mas também não tem que achar que isso é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A gente consegue chegar ao Enem, historicamente aqui na escola, né, com alunos garantindo os 200 pontos da competência 5. Então, essa não é a nossa preocupação, mas vale falar que os 200 pontos da competência 5, eles não estão só na conclusão, tá? Isso vai depender de uma abordagem argumentativa sua que convirja, que faça o texto caminhar para essa proposta. Lembrem que a tal da articulada, né, proposta de intervenção articulada à discussão é muito cobrada de vocês. Se vocês não articularem, poxa, né, vocês não passam, vocês não chegam aos 120 pontos, tá bom? Então vamos lá. É importante saber que a proposta de intervenção é uma iniciativa proposta pelo candidato para interferir positivamente ou mesmo solucionar o problema abordado. Vale saber que em temas muito complexos, propostas que sejam sugestão de combate ao problema já podem ser consideradas como boas. Então, assim, eu não preciso basicamente solucionar, só combater o problema, tá? Para temas que são muito complexos, né? O Enem, ele não pode exigir de você também que você seja o cara para resolver questões que são muito complexas, mas pelo menos combater a força do problema já seria o suficiente. Mas é claro que aquelas que interfiram de forma derradeira no problema, caramba, elas impressionam muito o corretor e a gente fala com esse recurso sim do impressionar. Antes de pensar a ideia das suas intervenções, né, deixa eu colocar aqui, ó, opa, peraí, das suas intervenções, vamos pensar na estrutura. É essencial que as propostas de intervenção sejam apresentadas a partir da utilização de um marcador linguístico, como a fim de, deve-se, é necessário. Então, galera, acho que a primeira coisa a gente está indo na estrutura, né? Deixa claro que aquilo que você está apresentando ali tem um marcador linguístico orientando para uma proposta de intervenção, tá? O corretor ele quer ser levado no colo, eu sempre falo isso para vocês, então vamos levá-lo, tá? Então, olha lá, estruturas como essas, a fim de, deve se fazer, é necessário elaborar, mostram ao leitor que o candidato está de fato empenhado em sugerir uma intervenção aos problemas que foram abordados no desenvolvimento. Logo, muito cuidado com algumas ideias que dão a sensação de que você está propondo a intervenção e você não está propondo nada. Olha esses exemplos que eu coloquei aí. As escolas propõem um ensino diferenciado em tempos de pandemia. Né? Cara, isso aí você não está propondo nada. Tá? E a gente pega isso de vez em quando. As escolas propõem, então, não tem nada. Outra, as escolas, segundo o MEC, devem propor um ensino diferenciado. Opa, que legal! Devem propor. Você está colocando aí no campo da sugestão ou da obrigação das escolas, tá? Beleza? E as escolas devem propor um ensino diferenciado em tempos de... Ué, Daniel, é a mesma coisa. Não é não. Não é não. Porque no exemplo do meio, olha que perigo.
Tá? Parece que está perfeito, mas você apenas está reproduzindo uma diretriz do MEC, não está partindo de você. Você não está mostrando ao corretor que você está empenhado em apresentar uma proposta de intervenção, porque você colocou segundo o MEC. Então, esse deve propor é uma diretriz estabelecida pelo MEC e não por você. Já o terceiro exemplo, não. O terceiro exemplo é teu. Você está mostrando ao corretor que está empenhado em mostrar uma intervenção. Poxa, galera, então muito cuidado, porque o segundo exemplo, que legal, que bacana, não tem proposta de intervenção sua ali. Tem apenas uma apresentação do que o MEC gostaria que se fosse feito, mas não você. E aí, galera, isso é muito arriscado, tá bom? Então, é uma conquista de hoje bacana. Então, aqui, ó, é o nosso dever, tá? O terceiro exemplo traz uma intervenção, enquanto que o primeiro caso está marcando apenas um fato. Mais perigoso ainda, como eu falei para vocês, é o segundo exemplo, em que a ideia apresentada é uma diretriz do MEC e não demonstra um desejo do candidato em intervir na solução. Tá? Uma vez estabelecida essa estrutura mínima, que agora você vai ficar preocupado, né? Não importa o que um órgão, um documento, a Constituição fale, eu quero que você quero que você mostre o que você está empenhado em transmitir. E aí eu tenho os cinco elementos, tá? Os cinco elementos que compõem, tá? A nossa conclusão perfeita, né? A nossa conclusão ideal. Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Talvez a maior dificuldade de vocês esteja aqui, ó, no detalhamento, e a gente vai construir isso aqui agora, tá bom? Vamos lá. Ação. Entende-se como elemento principal da proposta de intervenção, sendo ele o responsável por conduzir o leitor à identificação da proposta. A pergunta a ser feita para este elemento é: o que deve ser feito? Então, eu propus a problemática tal na argumentação. O que deve ser feito como medida proposta para intervir nessa problemática? Tá? Muito fácil, isso aí vocês apresentam sempre. O agente é quem realiza, tá? Então, assim, gostaria muito que vocês estivessem conectados à ideia, né, de sair um pouco daquela obsessão pelo Estado e pensar o caráter individual, o caráter familiar, comunitário, social, mundial, tá? Beleza? Pensar essas diversas esferas, esses diversos parâmetros que a intervenção pelo viés do agente pode assumir. Tá? E aí quem realiza, tá bom? Só toma muito cuidado para você verificar se de fato o agente que você escolheu tem a competência para botar a ação em prática, tá? Olha o OBS. Caso você elabore uma intervenção do tipo deve-se criar uma condição favorável ao ensino, não haverá elemento validado, tá? Eu não tenho agente, ó, deve-se criar uma coisa, tá? Deve-se quem? Quem vai criar? Pois o papel do leitor não é pressupor nada, tá? Você, escritor, que tem que mostrar isso para ele. Então, muito cuidado, né? Por exemplo, a família deve criar, a escola deve criar uma condição favorável ao ensino. Aí sim, tá bom? Vamos lá. Modo ou meio. O modo é como o agente aplicaria a ação da proposta, ou seja, o foco está nos recursos a serem utilizados pelo agente para a realização da proposta. A pergunta a ser feita é: como se realiza? Por meio de quê? Por exemplo, a escola deve criar uma condição favorável de ensino. Como? Criando aulas interativas, por exemplo, né, com a participação entre os alunos, as famílias e os professores. Estou dando um exemplo, tá? Então, o modo meio é como que aquilo ali seria realizado por meio de quê? Agora, cuidado. Caso você elabore uma intervenção do tipo o Estado em parceria com escolas, em parceria com escola não é o meio, tá? E muitos de vocês fazem isso. Em parceria com escola é um agente, é um coagente, é mais um agente participante da ação, tá? Então toma muito cuidado com isso. O elemento meio e modo nesse caso não vai existir e você vai ficar nos 160 pontos, tá? Efeito é para que serve? Cara, é muito óbvio que o efeito esteja conectado à problemática do tema, né? Por exemplo, persistência da violência contra a mulher. Mas eu quero que o efeito da sua proposta de intervenção esteja conectado à problemática do argumento, tá?
Conecte-se ao argumento e não ao tema em geral, dando mais especificidade à sua abordagem. E aí, galera, o último elemento, o quinto elemento, que é o detalhamento, tá? Muito tranquilo, não se desespere, mas isso exige treinamento. O detalhamento é o elemento que acrescenta valor a cada elemento anterior, dando mais especificidade às intervenções. O caminho para alcançar o detalhamento é exemplificar, justificar, explicar ou contextualizar as ideias apresentadas. Então, assim, pega um cara desses, tá? E detalha, tá? Por exemplo, a utilização dos modelizadores que eu já ensinei para vocês, aliás e afinal. Olha isso aqui, ó. Dessa forma, a escola deve oferecer uma condição favorável ao ensino. Afinal, ela tem a missão de contribuir com a formação e não de limitar o desenvolvimento do aluno. Cara, olha essa justificativa que o afinal trouxe. Então, olha a dica que eu estou te dando. A escola deve oferecer uma condição favorável ao ensino. Quando você chegar nesse ponto aí da sua proposta, mete um afinal, tá? E coloca uma justificativa sobre essa ação. Aí você já vai estar detalhando e você já vai conseguir dar conta dos 5 elementos. Beleza, galera? Tranquilo? Tá? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir solidificar os 200 pontos dessa competência 5 o mais rápido do que você pensa. Tá bom? Bom, tarefinha, os efeitos da superprodução de lixo, tá? Esquemazinho igual da semana passada com o novo tema, faz, tá? Me mostra no ao vivo que a gente vai reforçar esse encontro lá no nosso Meet, né, produzindo mais conhecimento. Tá bom? Galera, foco na missão. Agora é muito treinamento, tá? Um videozinho que não está sendo muito longo para que você consiga pegar tempo para treinar, aplicar as dicas de hoje. Um beijo, fiquem bem, boa semana, tá? E até a aula que vem. Valeu, galerinha!